Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. E nesta edição falamos da CP, do tempo perdido em decisões que em nada beneficiaram a rede ferroviária nacional e do atual estado das coisas. Vamos também lançar um desafio a António Guterres e acrescentamos um tema de atualidade para conferir no improviso. Eu sou a Paula Santos. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. Ora viva, Miguel. Viva, Paula. Esta semana, na sua crónica no Expresso, falar de CP é o mesmo que dizer comboios parados. Percebe-se o mote, arrastado por greves que se repetem com demasiada frequência. E por estes dias houve mesmo um incidente na região de Lisboa com os utentes a acionarem o alarme que fez parar um comboio sobrelotado em mais um dia de paralisação. Mas nem era preciso chegar a tanto para o Miguel já ter traçado um diagnóstico grave, dizendo que esta CP é uma vergonha nacional. Começamos por aqui a conversa. Para si há muito que a linha ferroviária deixou de corresponder às mínimas expectativas, não é? Há muito tempo, aliás, no meu texto para o Expresso, eu recordo que escrevi há exatamente 30 anos sobre o estado da CP e do transporte ferroviário em Portugal, e faço uma longa citação do que escrevi nessa altura para que as pessoas percebam como não só não se melhorou rigorosamente nada, como se andou para trás. Isto quando há 30 anos já sabia que o transporte ferroviário ia ser essencial por todas as razões, ambientais e não só, e particularmente em Portugal para evitar aquilo que já era evidente que era a desertificação do interior do país, e de facto é inconcebível que se tenha concedido toda a aposta no transporte ferroviário a uma só empresa pública que, funcionando em regime de monopólio, ano após ano, acumula prejuízos, acumula incompetência e, mais do que isso, acumula um absoluto desdém pelo serviço público que deve prestar pelos utilizadores e pelos consumidores. E como agravante, Paula, é que nós estamos a falar de utilizadores que são a franja mais desprotegida, mais desfavorecida dos portugueses. São aqueles que não têm alternativa ao transporte público e ao transporte ferroviário. Aqueles que tiveram que ser evacuados, o comboio em Sintra, são um exemplo disso. Esta é uma greve em que não se pode dizer que os trabalhadores estão contra a empresa. Não. Os funcionários da CP estão contra os trabalhadores portugueses. Os que precisam de trabalhar, os que não têm salário garantido como têm nas empresas públicas. Esta é uma greve profundamente reacionária, é uma greve contra os trabalhadores, a que a administração da CP assiste de braços cruzados, como assiste a todas as outras, porque além do mais dá-se este facto absolutamente incrível, é que por cada dia de paralisação a CP está a poupar dinheiro. Porque cada dia que os comboios funcionam, a CP tem um déficit acumulado. Isto é uma vergonha. É uma absoluta vergonha que esta empresa continue a funcionar assim, impunemente, ano após ano. É por isso que o Miguel refere que CP para si também é sinónimo de crime público, porque os prejuízos são elevadíssimos e ninguém parece conseguir colocar um travão a isto. A quem é que podemos atribuir a culpa ao longo destes anos todos? Primeiro que tudo, obviamente, aos governos. Há falta de visão política dos governos e depois há falta de coragem de enfrentar esta situação. E, mais do que isso, a concepções ideológicas completamente ultrapassadas. Ainda há pouco mais de um ano, ou pouco menos de um ano, o ex-ministro Pedro Nuno Santos dizia que o transporte ferroviário tinha que ser público, porque era demasiado importante para ser concessionado a privados. Isto é uma concepção ideológica do passado, atávica, que está completamente desmentida por tudo o que se passa, já que ao lado em Espanha, a privatização dos comboios em Espanha resultou em muito mais oferta, muito mais barata e com muito mais frequentadores do comboio. Nós não conseguimos, de facto, ter visões de futuro, nem sequer emendar a mão nestas coisas. É inconcebível que uma coisa tão importante como o transporte ferroviário esteja cativo de uma dúzia de sindicatos que fazem greve, já ninguém sabe porquê. Eu não estou aqui a contestar o direito à greve, eu estou a contestar a irresponsabilidade, às vezes até
parece-me com uma certa alegria com que se faz greve, sem cuidar de ver quem são de facto os setores afetados. Não é a empresa pública, não é o governo, não é a administração da CP, são os consumidores que não têm aqueles que não têm outra oferta, porque quem tem oferta anda de carro, ou recorre a outros meios, ou anda de táxi, são os mais desfavorecidos que estão aqui a ser afetados por estas greves. O Miguel sugere uma espécie de tratamento de choque para a ACP, a começar por definir uma nova estratégia, lá está, com ligações mais eficazes à Europa e, sobretudo, por uma nova gestão que pode ser entregue às rodoviárias nacionais ou mesmo a investidores estrangeiros. Quer concretizar? Bom, às rodoviárias, mas não é para fazer o transporte por autocarros, porque eles têm ganho fortunas. É para fazer a exploração ferroviária mesmo, não é? Exatamente, já se falou que a Barraqueiros estaria interessada em explorar uma linha de caminho de ferro. Bom, abre-se um concurso. Eu, para já, a primeira coisa que eu digo é: vamos acabar com esta discussão eterna sobre a bitola ibérica, que é uma coisa que nós herdamos com as invasões francesas, porque tínhamos medo que os franceses nos invadissem de comboio, e então Portugal e Espanha arranjaram essa bitola ibérica que a Espanha já está a abandonar, ou já abandonou, e que Portugal continua a manter. Ninguém sabe porque, é uma discussão bizantina. Quer dizer, o que nós queremos é comboios como a Europa tem, com as bitolas europeias que nos liguem ao mundo através do comboio, porque nós caminhamos para tempos em que os voos de curta duração, como Lisboa-Madrid, Lisboa-Paris, etc., estão condenados por razões ambientais e, portanto, a solução vai ser o comboio. Em segundo lugar, eu abria um concurso público e encerrava a CP, pura e simplesmente, encerrava, porque não tem salvação possível. Encerrava, pegava na massa falida, nos comboios que ainda valer a pena aproveitar, em tudo isso, e dava de exploração a quem quisesse explorar. Agora, ia para o ataque mesmo. Isto é uma guerra civil do país, e do país que quer trabalhar, e do país que precisa de comboios, contra uma dúzia de sindicatos e uma administração de uma empresa que não serve para nada, que só prejudica os portugueses, só lhes dá transtornos e prejuízos. Estamos em guerra e é preciso ir à guerra. Para concluir este tema, no fundo também melhorar o acesso às linhas e a um transporte ferroviário com eficácia também serve para aproximar o país não só da Europa, mas também do seu próprio interior e de alguma maneira contribuir para evitar a desertificação. Com certeza, Paula. Vamos lá ver uma coisa. Se nós seguirmos em tudo o critério de que tem que ser tudo rentável, fecham-se estações de correios no interior, fecham-se tribunais no interior, fecham-se centros de saúde no interior, fecham-se estações de comboios no interior. Nessa altura nós temos que questionar para que é que serve o Estado. Se todos os sinais de presença do Estado e de serviços públicos que o Estado tem que prestar desaparecem do interior, parece que não há portugueses no interior, que só há portugueses no litoral. Isso não é um Estado unitário, isso não é um país, isso não é coisa que se apresente, essa não é justificação. É evidente que há poupanças a fazer, há sinergias a fazer na exploração daquilo que é público, mas o critério não pode ser encerrar tudo aquilo que não tem rentabilidade, porque já sabemos que há um custo invisível, mas que a prazo é muito mais caro ao país, que é a desertificação do interior, as cidades acumuladas sem habitação para fornecer às pessoas que querem viver e um país desequilibrado. Sigamos então para outras paragens. A guerra de palavras está a subir de tom entre os protagonistas do conflito na Ucrânia e no seu artigo teme que essa escalada leve cada vez mais a um ponto de não retorno com tudo o que isso representa. Acredita, por tudo aquilo que conhecemos, que a ofensiva pode mesmo vir a arrastar-se para a Crimeia e que a Bielorrússia e também a China possam vir a ter um papel mais ativo? Eu não acredito que a China entre diretamente na guerra. Agora, se a China pode indiretamente facilitar o esforço militar da Rússia, é uma possibilidade. Se a Bielorrússia poderá sentir-se tentada em entrar pela Ucrânia adentro, se vir que o exército de Moscou está numa posição favorável, eu acho que o Lukashenko é menino para fazer isso. Por outro lado, também vejo tentações evidentes de Zelensky em atacar a Crimeia, e se ele atacar a Crimeia, há ali um fator completamente novo, porque eu acho que a Crimeia para Putin é uma questão sagrada, é uma questão intocável. A Rússia nunca irá, seja por via militar, seja por via negocial, abrir mão da Crimeia.
acho que terá que abrir mão dos territórios conquistados nesta guerra. Isso para mim parece-me evidente para chegar a uma solução pacífica, mas da Crimeia não, nem existe essa convicção na maior parte das chancelarias ocidentais que isso seja uma coisa exigível da parte de Kiev. Agora, por um lado, a situação parece-me perigosa do ponto de vista militar. Por outro lado, e finalmente, começa-se a ouvir falar de paz, não só através da iniciativa chinesa e antes do Brasil e antes mesmo da Turquia, mas começa pelo menos a haver muitas vozes, mesmo aqui no Ocidente, que começam dizendo, bem, o plano chinês não é aceitável. Bom, Putin ainda não deu realmente razões para que acreditemos que ele quer falar de paz a sério, mas pelo menos começam a discutir isso, nem que seja para negar que haja hipóteses reais para a paz, começam a ser confrontados com ter que dar uma resposta porque é que não se avança para negociações de paz. E é então, neste momento, que eu acho que deve intervir a entidade que existe exatamente para estas situações, que são as Nações Unidas e António Guterres. António Guterres está calado há tempo demais sobre a Ucrânia, está inativo há tempo demais sobre a Ucrânia. Nós vemos-lo intervir em muitas outras situações, e com certeza que justificadamente, mas esta que é a situação número 1 a nível de política internacional, a nível de perigo para a situação no mundo, ele está inativo há tempo demais. Esteve antes do início da guerra e continua agora. E eu acho que este é o momento, exatamente até porque a situação militar é de impasse no terreno e nós vemos que de um lado os russos estão a morrer como tordos porque é a política de carne para canhão, e do outro lado a Ucrânia cada vez pede mais armas e mais armas e mais armas, ao ponto de os países da NATO já estarem a ficar sem munições para lhe fornecer. E, portanto, há uma situação de impasse militar no terreno. Nenhum dos lados está em situação de superioridade, porque se estivesse poderia exigir ao outro a capitulação total e era mais difícil de negociar. E, portanto, este é o momento para que António Guterres e as Nações Unidas intervenham e tentem, pelo menos tentem, ver se há espaço para começar uma negociação de paz. Começar é uma coisa, chegar ao fim com bons resultados é outra. Se não se tentar. Miguel, que tipo de intervenção é que poderia ser feita? Seria uma abordagem diplomática com vista eventualmente a um programa de paz em cima da mesa mais tarde? Seria por aí? Pode ser as Nações Unidas sozinhas diretamente, ou podem ser as Nações Unidas a liderar um grupo de contacto, um grupo de mediadores de 3, 5 países que ambas as partes aceitem como países neutros, que façam um trabalho exploratório, que vá a Kiev e vá a Moscovo, ouça de cada uma das partes aquilo que são os pontos de partida para uma negociação, aquilo que cada um exige e aquilo que cada um não cede, e a partir daí começa a partir pedras. Já se fizeram, as Nações Unidas têm um historial de dezenas ou centenas de conflitos negociados em que foi possível pelo menos negociar um cessar-fogo enquanto se tentava negociar a paz definitivamente. Basta pensar na Coreia. A Coreia não há negociações de paz, nunca houve um acordo de paz entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, mas desde 1953 que há um cessar-fogo que equivale no fundo a não haver guerra entre as duas partes, desde 1953. Concluída a rota tradicional da Crónica no Expresso, seguimos para o improviso. O ministro dos Negócios Estrangeiros português anunciou no Brasil que o presidente Lula da Silva iria discursar na cerimónia solene das comemorações do 25 de Abril no Parlamento português. Esqueceu-se que essa não é uma decisão do governo, mas sim do Parlamento, e acabou desautorizado. Como é que se comete uma gafe desta natureza, Miguel? É uma excelente pergunta, mas antes tínhamos de fazer outra pergunta. Como é que João Gomes Cravinho chega a Ministro dos Negócios Estrangeiros? Porque aparentemente, e não é a primeira vez que ele escorrega e que tropeça em cascas de banana que ele próprio atira à medida que vai caminhando, ele não tem qualquer queda para o lugar. Quer dizer, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, então, sendo português, é conhecido a característica principal é não dizer nada, não dizer rigorosamente nada, visto que a nossa política externa também não é quase nada. O que se pede ao Ministro dos Negócios Estrangeiros é que esteja calado. É por isso que, invariavelmente, nas sondagens que se fazem,
o ministro dos Negócios Estrangeiros português é quase sempre dos mais populares, porque ninguém dá por ele, porque como ele não tem nenhuma política que contraria o que é que seja, ninguém dá pelo ministro dos Estrangeiros. E agora damos por João Gomes Cravinho. E já temos dado várias vezes por ele, não é verdade? Só pelas asneiras que ele faz, não é porque tenha feito alguma coisa de jeito. Esta foi mais uma, de facto é extraordinária, como alguém que tem tão pouco tacto diplomático, é ministro, chefia a diplomacia portuguesa. Bom, esse é o primeiro ponto. Depois, de facto, isto foi uma bola de neve que foi cavalgada indecentemente primeiro pelo Chega de André Ventura e depois incompreensivelmente o PSD foi-se encostar ao Chega, o PSD que é um partido de governo, que é um partido de Estado, que é um partido que amanhã pode ter responsabilidades de governação, que vai ter que ter relações próximas com o Brasil, Portugal terá que ter sempre, foi-se encostar ao Chega. E houve aqui um lavar de roupa suja à mistura com uma saloice que é inacreditável. O presidente do Brasil, chame-se ele Lula da Silva, ou chame-se ele Silva da Lula, foi absolutamente destratado na praça pública pelos parlamentares portugueses. Eu quando penso que André Ventura ameaçou que se Lula da Silva discursasse no dia 25 de Abril, o ia confrontar em termos grosseiros, eu penso, mas quem é que o André Ventura se imagina para julgar que ia ter um debate verbal grosseiro com um presidente estrangeiro na Assembleia da República? Quem é que ele imagina que é? Quer dizer, ele perdeu a noção das coisas. Vamos lá ver, Lula da Silva foi condenado 2 vezes no Brasil e depois foi absolvido. Eu não vou discutir a condenação dele, se foi justa, se não foi justa, embora diga de passagem que todas as provas foram provas indiretas, nenhuma foi prova direta, aquelas que em primeira e segunda instância o condenaram. Mas há uma coisa que é certa, ele foi julgado no país dele, que é o Brasil. A Assembleia da República e Portugal não pode arvorar-se o direito de voltar a julgar um presidente estrangeiro, porque é isso que parece que os nossos deputados queriam fazer, porque o discurso era, vamos receber um ladrão, vamos receber um tipo que foi condenado e que não sei quê. Não, ele não foi condenado, ele é presidente porque exatamente tinha a ficha limpa, como dizem os brasileiros, porque o Supremo Tribunal Federal o achou elegível, que não tinha matéria judicial para ser impedido de concorrer. E agora são os nossos deputados que vão dizer o contrário, que vão sobrepor ao Supremo Tribunal Federal do Brasil e dizer que ele não tem capacidade para vir aqui representar o Brasil. Mas esta gente perdeu a noção das coisas. São malucos. A verdade é que a questão ficou resolvida havendo uma sessão à parte para receber o presidente do Brasil, que não a cerimónia oficial do 25 de Abril. O Miguel via esta exceção como uma possibilidade em cima da mesa com pernas para andar, como se costuma dizer, ou seja, encararia como a hipótese de haver uma exceção aqui. Se isto tivesse sido feito de outra maneira, lá está, e não com alguma precipitação do governo, encararia bem o facto de haver uma exceção para o presidente do Brasil discursar na cerimónia? Paula, como sabe, eu já que há umas semanas eu critiquei o início do mandato de Lula da Silva, os discursos que ele fez, etc. Isso é uma coisa. Outra coisa é recebê-lo aqui enquanto presidente do Brasil e enquanto presidente do Brasil democrático, enquanto um presidente que apiou, felizmente, o Brasil negro, o Brasil de Bolsonaro, o Brasil que ameaçava, o presidente que ameaçava transformar o Brasil numa ditadura disfarçada de democracia. E nesse sentido, e porque de facto o Portugal do 25 de Abril teve muita importância para o Brasil, eu acho que até neste momento era muito importante que Portugal recebesse na Assembleia da República, com todas as honras e com todo o prazer e com toda a alegria, o presidente que representa o Brasil democrático. Acho que era muito importante para o Brasil e era importante para nós, e nós estamos a celebrar os 50 anos de 25 de Abril, estamos a celebrar 49 anos, e eu via isso muito bem. Neste momento eu acho que a solução que foi cozinhada é uma solução coxa, é uma solução vexante para nós e vexante para o Brasil, e eu temo sinceramente que vai ter repercussões no futuro nas relações bilaterais. CP, comboios parados, chegamos ao fim da linha de mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. A sonoplastia esteve a cargo do João Martins, já sabe, a opinião à sexta-feira.